paz do Senhor Jesus aos irmãos. Bom dia, neste dia de domingo. Mais uma vez estamos aqui para iniciar a Escola Bíblica Dominical. Amém? Vamos estar iniciando com uma oração. Soberano Deus e eterno Pai, peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha, ó Deus, nos ajudar nesta manhã, nos dando sabedoria, ó Deus, da Tua palavra, para aprendermos, Senhor, mais um pouco, Senhor Jesus, dos Teus caminhos, ó Deus, da essência do Pai, da Tua palavra. Senhor, leva, Senhor, essa transmissão, ó Deus, nos lares, nas casas, Senhor, dos irmãos que nos acompanham, ó Deus. Te agradecemos por este dia, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus, vamos estar entoando um louvor da harpa de número 291. Amém? Aleluias. Santo Deus, aleluia. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer
eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar, é por uma coroa trocar. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais uma vez, bom dia para todos os irmãos que estão nos acompanhando nesta manhã. Queremos agradecer pela tua presença. Amém? Que Deus vos abençoe. Vamos estar hoje aqui na lição de número 5, cujo título é Libertos do Pecado para uma nova vida em Cristo. Amém? Texto áureo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios 2, 4, 5. Verdade prática. Por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Graças a Deus. Vamos estar aqui esta manhã fazendo a leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios 2, 1 ao 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. 7. Para mostrar
nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Vamos estar nesta manhã entrando então na introdução. Amém? A presente sessão da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Aleluia, paz do Senhor Jesus aos irmãos, com muita alegria, que mais um momento, mais um domingo, nós estamos juntos, reunidos, para compartilhar algo da parte do Senhor. Como já foi nos dito aqui nessa manhã, vamos falar um pouco sobre uma nova vida em Cristo, libertos do pecado, né? É interessante a gente ressaltar alguns pontos importantes antes de dar introdução aqui nessa lição, melhor dizendo, na introdução dessa lição, aspectos doutrinários da salvação, né? Vamos entender, somos salvos? Por que somos salvos? Porque a salvação é um favor imerecido, né? Outrora éramos pecadores, não somos mais pecadores. O que significa esse sentido de pecado? O que faz de algo se tornar pecado? O que é pecado? Vamos tratar um pouco aqui nessa manhã sobre esses assuntos de extrema importância. Aleluia. Qual a importância do batismo? Né? Outro assunto extremamente importante que nós vamos falar um pouquinho, aleluia, aqui nessa manhã. Fique conosco para aprender um pouco mais da parte do Senhor. Amém. Vamos estar dando continuidade aqui, então, entrando no primeiro tópico. Amém? Lembrando os irmãos que aqui está falando sobre aspectos doutrinários. Amém? Irmãos, doutrina também é palavra, né? A doutrina também é palavra. A exortação de Deus também é palavra. Amém? Muitos não gostam da exortação, muitos não gostam da doutrina, mas a doutrina e a exortação também é uma palavra de Deus aos nossos corações. Vamos entrar aqui então no primeiro tópico. A antiga natureza, morta em ofensas e pecado. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados e éramos por natureza filhos da ira. Subtópico de número 1. Nossa condição anterior. Amém? E nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo, a palavra ofensa, do grego para pátimon, uma palavra bem difícil aqui de se pronunciar. Tem o sentido de passo em falsos de formas deliberada. O termo para pecado é hamartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Os irmãos estão entendendo? O termo para o pecado é hamartia, que significa aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem é em sua natureza decaída e diagnosticado como morto. Ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus,
quem assim vive está morto enquanto vive. Aleluia. Meus irmãos, iniciamos aqui o tópico primeiro, nossa condição anterior. É importante entendermos que nós nascemos pecadores. Nós nascemos, aleluia, com o conhecimento do bem e do mal que faz de nós, o que faz do nosso nascimento um nascimento de pecadores. Amártias, que significa, quando ele descreve na tradução aquele que erra o alvo. Qual é nosso alvo? O nosso alvo é Jesus. O nosso alvo é o Senhor. Entender que nascemos no pecado significa entender que nós erramos, que nós nascemos errando o nosso alvo. E aquele que erra o alvo é diagnosticado como morto. Por quê? Irmãos, é interessante entender que Deus é santo. E o pecado nos afasta de Deus, já que o santo e o pecaminoso não podem conviver juntos. Entender que nascemos pecadores é entender que nós nascemos e por conta do pecado somos afastados de Deus, estamos longe de Deus. Por isso a importância do batismo. Quando nós nos batizamos, aleluia, estamos dizendo que não vivemos mais para este mundo, mas agora nós vivemos em Cristo. Cristo morreu para este mundo e ressuscitou. Aleluia. O batismo traz uma simbologia disto. Quando nós nos batizamos, estamos fazendo a mesma coisa. Estamos morrendo para este mundo e ressuscitando para Cristo, o que nos dá uma nova vida. Antes vivíamos para Adão, para as coisas do homem, para as coisas deste mundo. Porém, agora vivemos para Cristo. Aleluia. Vivemos para uma nova vida em Cristo, uma vida diferente de antes. Antes vivíamos uma vida de pecado, agora vivemos uma vida de santidade. Irmão, isso aqui é muito forte quando ele diz: o conceito é de morte moral e espiritual, provocada pelo pecado que inevitavelmente separa o homem de Deus. Irmãos, entender que Deus é vida, e vida com abundância, entender que Deus é vida eterna, e entender que o pecado nos separa de Deus. Quando nós nos tornamos pecadores, entendemos assim, então, compreendemos esse sentido de que, enquanto o pecado reina em nosso coração, nós somos afastados de Deus. Ou seja, se Deus é vida com abundância e vida eterna, viver em pecado que nos afasta de Deus, está também nos afastando da vida eterna e da vida com abundância, nos levando assim para uma morte, e não uma morte qualquer, irmão. Porque é extremamente importante nós compreendermos a ideia de que nós estamos aqui de passagem e após a morte existe uma nova vida, existe um novo momento, existe uma nova trajetória para cada um de nós. E precisamos compreender essa ideia de que se existe uma nova trajetória depois dessa vida, qual será essa nova trajetória? Se eu vivo uma nova vida em Cristo, a minha nova trajetória quando eu enfrentar a morte será ao lado de Cristo, né? Porém, se eu vivo uma vida no homem, ou seja, uma vida para este mundo, uma vida para o inimigo, quando eu morrer e iniciar uma nova trajetória, um novo momento, aleluia, na minha história, esse momento será ao lado, aleluia, do anticristo. Então, é extremamente importante compreender isso. Se a natureza pecaminosa nos impede de ouvir e obedecer à voz de Deus, quem vive para o pecado está morto, aleluia, espiritualmente. Amém. Está aqui na palavra do Senhor, né? Em Isaías 59, 2. Vamos ler um para que os irmãos possam entender. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem diferença, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não o ouça. Amém? O pecado é como se fosse uma lacuna que separa o homem de Deus. Vamos estar aqui seguindo o subtópico de número 2. Os irmãos que estão aí com a revista em casa,
né? Pode acompanhar na revista. Se não tem a lição, está aparecendo aí na sua tela, né? Os irmãos podem nos acompanhar, tirar as dúvidas aqui conosco. Nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andaste é descrita por Paulo, por meio de metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo, antes da regeneração. Andaste segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Andaste segundo o príncipe da potestade do ar, uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Mais adiante, na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Aleluia. Meus irmãos, o subtópico de número 2, ele traz um sentido teológico muito forte. Mas antes de abordar esse sentido, eu gostaria de compartilhar uma outra ideia com os irmãos. Quando se trata de teologia bíblica, existe um elemento dentro da teologia conhecido como a martiologia. A martiologia, o que significa? Significa a doutrina ou estudo do pecado. Quando estudamos o pecado, entendemos que existem dois tipos de pecado, preste atenção. O primeiro é aquilo que nós chamamos de pecado original. Aleluia. O que é pecado original? Quando nós nascemos pecadores. Por quê? Porque nós herdamos o pecado. A nossa natureza em Adão é pecaminosa. É importante aqui, irmão, ressaltar um ponto extremamente forte, que nós não fomos criados pecadores. Entender que a nossa criação foi de pecadores, foi uma criação pecaminosa, é entender que Deus nos criou em pecado, e isso está errado, isso está 100% errado. A nossa criação não foi em pecado, mas nós, com a desobediência do homem, aleluia, adotamos o pecado lá no início. Glória a Deus. Portanto, irmão, quando nós nascemos pecadores. O pecado faz parte agora de nossa natureza, da natureza do homem. Aleluia. Então, é importante ressaltar isso. Pecado original, o que é? É aquele que nós herdamos. Nós nascemos pecadores porque nós herdamos o pecado, aleluia, que vem lá de Adão, quando ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Existe um pecado original, que é esse, que nós herdamos. Depois, irmão, existe os pecados praticados, que não são um, mas são vários.
que são aqueles que nós praticamos. São aqueles que nós praticamos no dia a dia. Quando eu tenho um pensamento pecaminoso, ou quando eu sinto ira por algum momento, por alguma razão, por alguma causa, circunstância, aleluia. Quando eu faço aquilo que desagrada ao Senhor, que não existe só uma coisa, mas existem várias, por isso os pecados praticados, ou seja, o pecado que eu pratico no meu dia a dia. Aleluia. Então, irmãos, existe o pecado original, que é aquele que nós nascemos com ele. E existe o pecado praticado, que é aquele que nós praticamos no nosso dia a dia. Entender que nascemos pecadores, aleluia, é entender, glória a Deus, que nós estamos destituídos da glória de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se nós nascemos pecadores, estamos predestinados à morte. Por essa razão, Cristo, vamos abordar esse assunto nessa lição mais para frente, de uma forma mais profunda, aleluia, mas é entender que Cristo veio e morreu por nós, nos dando assim o privilégio da vida eterna. Nascemos pecadores, mas somos justificados por Cristo, aleluia, e seremos julgados então pelos pecados praticados. Glória a Deus. Quando nós entramos aqui no subtópico de número 2, Paulo usa uma metáfora para abordar esse assunto. O que é uma metáfora? Uma metáfora é uma figura de linguagem da língua portuguesa, que simboliza um sentido figurado. Então ele diz, andar. Como nós andamos? E ele diz em 3 pontos. Como nós andávamos, melhor dizendo, antes de aceitarmos a Cristo, antes de vivermos uma nova criatura em Cristo. E ele diz no primeiro, andaste segundo o curso deste mundo. O que significa? Significa que eu ando conforme este mundo. Se este mundo diz que eu devo ter 3 casamentos, então eu ando com o curso deste mundo e eu posso ter 3 casamentos. Se este mundo diz que homossexualidade é uma coisa correta e eu posso ser, aleluia, então significa que eu posso ser, porque o curso deste mundo me diz isso. E o comentarista, irmão, ele faz uma referência extremamente forte, ele diz, ajustar-se à maneira de viver do seu tempo. Por que isso é muito forte? Porque, irmão, o tempo muda. Com o mudar do tempo, os costumes do ser humano também mudam. Aleluia. Mas a igreja não anda com o curso deste mundo. Então os costumes da igreja serão sempre os mesmos. E qual é o costume da igreja? A igreja de oração, a igreja de jejum, a igreja de palavra. Nós não podemos mudar o nosso costume. Aleluia. A igreja não usa, aleluia, vestes que simbolizam lascívia. Aleluia. Lascívia é provocar desejo sexual em outra pessoa. E a igreja não usa roupas de lascívia. A igreja tem costumes da igreja. E nos atentarmos aos costumes da igreja, e aqui ele diz, ajustar-se à maneira do viver do seu tempo. Quer dizer que a igreja não pode se ajustar à maneira do seu tempo. Se no tempo atual o certo é andar de roupas cultas, a igreja não pode fazer isso. Por quê? Porque a igreja tem o costume da igreja. Irmãos, Israel não poderia se acostumar com os costumes das outras nações. Em um momento da história, Israel vai olhar para outra nação. Aleluia, e vai dizer, assim como as outras nações têm um rei, nós também queremos um rei. Todo mundo tem um rei, porque nós não temos. Então Deus permite que eles tenham um rei, e esse rei é Saul, e muitas coisas ruins vão acontecer em Israel, porque em um momento da história Israel muda seus costumes originais para os costumes de outras nações. Eles olham para as nações e dizem, meu Deus, eles vivem... eles têm um rei, a liderança deles é um rei, nós também queremos um rei, e isso vai trazer muitas coisas para dentro de Israel. A Bíblia vai dizer que agora Israel é dividida em reino sul e reino norte, por conta dos pecados de Salomão, e também por conta, aleluia, da falta de sabedoria de Roboão, que eram o quê? Reis. Eles eram reis. Perceba que quando a monarquia absolutista, que é quando um rei reina com toda a autoridade, é trazida para dentro de Israel, Israel vive momentos de extrema dificuldade, Então nós não podemos viver conforme a maneira deste mundo e conforme a maneira deste tempo. Se o tempo diz que isso é certo, mas a Bíblia diz que isto é errado, isso continua sendo errado para o povo de Deus. Amém? Segundo, andaste segundo o príncipe das potestades do mal. A Bíblia nos trata, irmão, como filhos de ira.
como antigo homem. Nós éramos filhos da ira, ou seja, nós andávamos segundo o príncipe das potestades do mal. Nós andávamos segundo as correntes do pecado e segundo o maligno. Porém agora fomos justificados por Deus e nos tornamos filhos de adoção. Fomos adotados por Deus. Portanto, não podemos mais andar segundo o príncipe das potestades do ar ou o príncipe das trevas, que é o inimigo. Mas temos que andar, aleluia, como anda o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos que tentar andar da forma que Jesus andou. Aleluia. E terceiro, andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Tem um versículo, irmão, que eu quero aqui ler para os irmãos. Se encontra na primeira epístola universal do apóstolo João, no capítulo de número 2, no versículo de número 16. Diz assim: porque tudo que há no mundo há concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O que significa isso? Os pecados praticados, irmão, eles são aqueles que nós praticamos, como nós já falamos disso. E o apóstolo João aqui traz uma analogia de 3 pontos que o inimigo desperta em nós a vontade do pecado. Quais são esses pontos? Primeiro, a concupiscência da carne, ou seja, os desejos da carne. A nossa carne, irmão, o nosso corpo em si tem desejos que desagradam ao Senhor, tem vontades que desagradam ao Senhor. Aleluia. Por isso nós precisamos lutar contra as concupiscências da carne, ou seja, os desejos carnais, aleluia, que habitam entre nós. Existe um hino muito forte que diz: o maior vilão sou eu. E muitas das vezes a maior luta nossa é contra nós mesmos. Por quê? Porque às vezes o nosso desejo é de fazer, e Deus diz: você não pode fazer isso. Mas a nossa vontade carnal é de fazer. Aleluia. Às vezes o nosso desejo é de falar, mas Deus fala: você não pode falar isso. Isso é concupiscência da carne, é desejo da carne. A nossa carne quer fazer, mas nós não queremos. A nossa carne não quer que a gente dobre o joelho hoje para orar, mas nós temos que orar e sabemos que temos que orar. Por isso nós enfrentamos uma luta, aleluia, constante dentro de nós mesmos. Jesus disse: não vim para trazer paz, mas espada. Por quê? Porque nós, como cristãos e nova criatura, ainda assim temos um corpo carnal e precisamos compreender que nós lutamos constantemente dentro de nós mesmos, aleluia, contra os desejos de nossa carne. Segundo, concupiscência dos olhos. Por quê? Porque, irmão, imagina comigo, eu estou com sede e isso aqui é meu copo d'água. E Deus olha para mim e diz: não tome dessa água, porque eu lhe darei uma água que será para todo sempre. Porém, ao olhar esse copo d'água, eu vou ter desejo de tomá-lo. Isso é concupiscência dos olhos. Para eu desejar algo, eu tenho que ver. Se eu não vejo que esse copo está aqui, de água, eu não vou sentir vontade de tomar essa água, porque eu não estou a vendo. Concupiscência dos olhos. Nós desejamos muitas das vezes aquilo que nós vemos. E por último, a soberba da vida, que é referente ao dinheiro. Isso refere-se a homens amantes de dinheiro, homens que colocam o dinheiro acima da família, acima da igreja, acima do espiritual, homens que colocam os bens materiais, não homens, irmão, no sentido geral, homens, mulheres, pessoas que colocam o bem material acima do bem espiritual, ou seja, tornam-se amantes do dinheiro. E isso está errado. Esses são os pontos da nossa antiga vida em Adão. Quando eu digo vida em Adão, eu digo vida sem Cristo. Porém agora vivemos uma nova vida em Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Os irmãos estão entendendo a lição desta manhã aí em vossas casas, né? Falamos aqui então do pecado, né? Da ação, né? A nossa ação era pecar, né? Agora vamos entrar aqui no subtópico 12, que eu quero chamar desta manhã de a reação, né? Porque se a nossa ação era pecar, tínhamos uma reação do mundo, né? Que era a morte eterna, as trevas. Agora se a nossa ação for com as nossas próprias forças, não pecar, né? Tentar não sair, vamos falar assim, com as nossas forças tentar não pecar, vai ter uma reação de Deus para as nossas vidas, né?
E eu quero chamar aqui então agora esse subtópico 2 da reação, porque ele vai falar sobre vivificados pela graça. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou, e por isso nos vivificou por meio de sua graça. Subtópico de número 1. Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e misericórdia que alteram o quadro caótico da raça humana, começando com uma conjunção adversativa. O apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. A carta aos Efésios ensina que ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. Essa é riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com quem nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Glória a Deus. Vivificados pela graça. Éramos mortos, estávamos mortos, aleluia, espiritualmente. Porém agora estamos vivos, fomos vivificados. Por quê? Pelo quê? Pela graça de Deus. É muito forte isso aqui, irmão, entender que a ira de Deus estava sobre nós. Porém, o ato de favor imerecido, quando a gente fala de graça aqui, estamos falando de favor imerecido. O que significa isso? Um favor que a gente não merecia, né? Paulo diz sobre a ira de Deus, ele descreve os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Estávamos predestinados à destruição, à morte, né? Porém, Deus, é muito forte esse sentido, irmão, de que Paulo faz uma conjunção adversativa. O que é uma conjunção adversativa? É quando ele liga duas palavras dando uma ideia de contraste, né? Dando uma ideia de ligação. Perceba que aqui Paulo faz isso com Deus, misericórdia e amor. Perceba que são 3 pontos que estão ligados e são necessários para a graça. Nós estávamos debaixo da ira de Deus, estávamos predestinados à morte, mas Deus nos amou e nos alcançou com a sua misericórdia. Vamos falar sobre isso ainda hoje, mais para frente. Isso é muito forte, né? Perceba que Deus nos amou pelo seu muito amor e fomos alcançados por esse amor divino. Quando falamos de misericórdia, alguns irmãos têm o costume de dizer que a Bíblia diz que a palavra de Deus se renova a cada dia, a cada manhã. Irmãos, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz e a palavra de Deus se renova a cada dia, a cada manhã. Isso não é bíblico. Mas a Bíblia diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, se renovam a cada dia. Então é importante entender isso, irmão. Que todo dia, não estou dizendo que nós podemos pecar, mas a nossa faz parte da nossa natureza, da nossa carne, algo pecaminoso. Portanto, irmão, as misericórdias do Senhor nos alcançam todos os dias de nossa vida, e esse amor de Deus permite, perceba que isso está ligado, irmão, perceba que são coisas ligadas, amor de Deus e a misericórdia de Deus, não é uma coisa única, mas é uma coisa que se renova a cada dia para nós, mesmo que a gente erre, Deus sabe que nós somos falhos, não estou dando a nós o direito de falhar, pelo amor de Deus, não entenda errado, mas estou dizendo que faz parte de nossa natureza cometer erros, mas quando cometemos o erro, entendemos que erramos e não permanecemos neste erro, o que, aleluia, glória a Deus, é chamado de o pecado que não é para a morte. Por quê? Porque é aquele pecado que eu me livro dele. Eu errei uma vez, mas eu entendi que aquilo está errado e eu fui liberto daquele pecado, daquele erro. Então é entender que a misericórdia do Senhor me alcançou. O que faz da misericórdia de Deus não ser apenas
misericórdia, mas uma abundância em misericórdia. Ou seja, Deus tem uma misericórdia imensurável para aqueles que confiam nele, para aqueles que se entregam a ele. E é forte isso daqui, irmão, porque é entender que Deus não interveio na história da humanidade diretamente. Deus interveio indiretamente. O que significa isso? Significa que Deus não olhou para mim e falou assim: você não pode pegar esse álcool em gel. Significa, e você não vai pegar. Deus me paralisa para eu não fazer isso. Não, Deus me deu uma ordem: você não pode pegar esse álcool em gel. Mas se eu pegar, Deus não vai me impedir de pegar. Eu posso pegar esse álcool em gel, só que terão as consequências, o que é o livre-arbítrio, e a gente vai falar mais para frente sobre isso. Aleluias. É que o nosso pastor sempre fala, né, irmãos? Tem uma coisa que no meu ponto de vista, o crente recebe quando ele se entrega nos caminhos do Senhor, e é uma coisa que vai sempre seguir ele ali, é a sua consciência, né? Sempre a sua consciência vai te dar um sinal ali de alerta: poxa, eu pequei, eu errei, não posso fazer isso de novo. Pai, me perdoa. Pai, me ajuda a não cometer novamente esse erro, né? Então temos que dar graças a Deus por esta consciência, estar sempre aqui nos alertando que não devemos, como nosso irmão Caio diz, permanecer naquele erro, né? Porque aí, se a nossa consciência nos alertar e nós permanecer naquele erro, aí já é você e Deus. Amém? Vamos aqui então no subtópico 2. Vivificados por sua graça. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que, mesmo assim, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido. Aleluia. Vivificados por sua graça. Nascemos de novo, vemos uma nova criatura. Irmão, eu queria fazer uma analogia aqui extremamente forte nesse sentido. Imagine comigo uma mulher que é casada. Ela tem o seu marido, está sujeita a ele. A Bíblia diz: sujeitai-vos, que as mulheres têm que sujeitar aos seus maridos. E marido, assim como a igreja é sujeita a Cristo. E que o marido tem que amar a esposa, assim como Cristo ama a igreja. Entender esse sentido de que, aleluia, a mulher é sujeita ao marido, significa que ela está com ele e assim estará até o dia em que ele morrer ou que ela morrer. Perceba que quando o marido morre, ela tem a posição, se torna viúva e poderá se casar novamente, né? Perceba que há mesmo sentido aqui, irmão. Nós vivemos nós nascemos e vivemos pecadores, vivemos para este mundo, para o pecado. Porém, quando nós morremos para este mundo e ressuscitamos para Cristo, não estamos mais sujeitos ao pecado, mas agora estamos sujeitos a Cristo. Por isso que nós temos que entender a importância do nascer de novo. Quando nascemos de novo, estamos dizendo: não vivo mais sujeito ao pecado e às coisas erradas deste mundo. Morri para isso. Agora vivo sujeito a Cristo e às coisas do céu. Amém. Subtópico 3. Exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra
juntamente, indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo: a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino e merecido. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, Deus é maravilhoso. Tenha comigo isso, e isso é muito forte. O subtópico 3 está aqui só para nos passar esse ensinamento, de que a graça de Deus não só nos libertou, e não só nos fez uma nova criatura em Cristo, aleluia, mas também nos concedeu os mesmos benefícios que concedeu a Cristo, glória a Deus, glória, nos concedeu a ressurreição, a morte não tem mais poder sobre nós, nos concedeu, aleluia, a vida eterna. Glória, nós não estamos mortos para a eternidade, mas estamos vivos para a eternidade, vamos viver eternamente, e também nos concedeu, além de tudo isso, irmão, um galardão no céu, quando Jesus voltar e o arrebatamento da igreja se concretizar, um dos momentos mais esperados na história da humanidade, aleluia, nós não iremos, glória a Deus, ficar aqui para sofrer com este mundo sobre a grande tribulação, não seremos lançados no abismo como anticristo, mas o nosso galardão é no céu, e nós reinaremos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para toda a eternidade. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. O pecador passou da morte para a vida, né? Através da graça, da misericórdia e do melhor, do amor de Deus. O amor de Deus para conosco é muito forte, é muito grande, é imensurável. Vamos entrar no tópico de número 3 nesta manhã. Deus abençoe, né? Novamente os irmãos que estão nos acompanhando, está sempre aqui conosco, né? Nossa irmã Eliane Rodrigues, né? Está sempre conosco. Nossa irmã Sônia, nossa irmã Anair, nossa irmã Isabel Meloto está sempre aqui comentando conosco, né? Nossa irmã Letícia. Deus abençoe os irmãos. Sua irmã Cleonice, isso. Deus abençoe, irmãos, todos os irmãos que estão nos acompanhando, amém? A salvação não vem das obras, graças a Deus. Em Efésios, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. 1. Graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado, da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor e merecido, como já dito aqui pelo nosso irmão Caio. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. É por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Todavia,
ainda assim o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos: salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus, através da qual recebemos a salvação. Aleluia. Irmão, a introdução do tópico 3 é muito rica. Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvos, o crente deve praticar as boas obras. Às vezes eu escuto algumas pessoas comentando algo, dizendo assim: nossa, aquela pessoa não é cristã. Quando eu falo cristã, não falo no sentido de cristão no sentido protestante. Falo no sentido de seguidor de Cristo. E às vezes a pessoa diz: nossa, aquele lá não é cristão, seguidor de Cristo, não segue a Cristo, mas é uma pessoa tão boa, faz tanta coisa boa, com certeza ela vai para o céu. Mano, isso está 100% errado. Mas por quê? Porque assim, entender que Cristo nos concede a vida eterna e a ressurreição é entender que por intermédio de Cristo nós reinaremos na vida eterna. Ter as boas obras e não ter Cristo não significa que nós não vamos para a vida eterna. A nossa porta para a vida eterna é Cristo. A nossa porta para a salvação é Cristo, é Jesus. A graça, irmão, é extremamente forte. Por quê? Porque graça é favor imerecido. Só porque a gente não merece? Mas porque a gente não merece. Somos pecadores, entendemos que não merecíamos isso. Mas por que um favor imerecido? Porque a graça, irmão, é uma das únicas coisas que nós somos incapazes de alcançar. Falar de graça, para a gente entender o sentido graça de uma forma mais ampla, entrar na nossa mente isso da forma que precisa entrar, é dizer que nós não alcançamos a graça de Deus. A graça de Deus nos alcançou. É entender que nós não somos capazes de alcançar a salvação, mas por meio da graça, a salvação nos alcança. A salvação chegar-se a nós. Porém, nós precisamos ter fé. E por intermédio da fé, nós alcançaremos a salvação. Por intermédio da fé, a graça, que não é nossa, mas é dom de Deus. Nós não podemos alcançar a graça, mas um dom de Deus, que é a graça, nos alcança, né? Por intermédio da graça, nós podemos ter a salvação. E nós somos alcançados pela graça de Deus, quando nós cremos nela, quando nós temos fé na graça de Deus. Amém. Irmãos, eu vou deixar uma pergunta aí para os irmãos. Os irmãos podem ir respondendo aqui. E no final a gente vai tirar a dúvida. Vou fazer essa pergunta porque já falamos sobre isso, né? Eu quero que os irmãos citem as atitudes erradas adotadas na vida passada, antes da regeneração do salvo, conforme a lição. Os irmãos que souber vão nos respondendo. Já falamos sobre isso aí. No final a gente vai, né, ver se os irmãos estão nos acompanhando mesmo em casa, prestando atenção na lição em casa. Cite uma das atitudes erradas, né, que a gente era no passado, né? No final a gente vai tirar as dúvidas dos irmãos. Vamos então aqui no subtópico de número 2. Obras como evidências de salvação. Aqui, Paulo usa duas negações para endosar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós, trata da salvação pela graça, que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal.
A salvação é uma realização divina. Agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Uma transformação ocorreu. Agora, em Cristo somos uma nova criatura, e as coisas velhas se passaram. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras más. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação. Aleluia. Meus irmãos, no subtópico primeiro nós falamos algumas coisas interessantes, como por exemplo, nós não alcançamos a graça, mas a graça que nos alcança. Nós não alcançamos a salvação, mas a salvação por intermédio da graça nos alcança. E falar sobre isso então é interessante porque gera a seguinte questão: por que nós temos que realizar boas obras? Se a graça nos alcança, independente das boas obras que eu realize, jamais vou alcançar. Por que devo praticar boas obras? E é aí, irmão, que está o ponto central. Não fazemos boas obras para alcançar salvação. Fazemos boas obras porque somos salvos e já fomos alcançados pela salvação. Vou repetir isso para que a gente não esqueça isso, porque é um dos pontos centrais dessa lição que a gente não pode esquecer, né? Entender essa lição é entender essa frase. Nós praticamos boas obras, não para alcançar a salvação, mas nós praticamos boas obras porque já fomos alcançados pela salvação. E como salvos, praticamos boas obras, porque isso é uma realização da salvação. Agora em Cristo somos uma nova criatura, e as coisas velhas já passaram. Os desejos velhos já passaram. Hoje nós não podemos mais ser crianças no Evangelho, né? Somos agora adultos na presença de Deus, o que significa que nós precisamos ter um autocontrole diferente. Como nós temos autocontrole? Por intermédio do jejum, por intermédio da oração, temos uma intimidade maior com Deus, né? Aprendemos coisas novas. Como que a gente aprende? Aleluia. Como que a gente aprende a cultura do céu, se posso assim chamar? Como nós aprendemos a nossa forma certa de se vestir, a nossa forma certa de andar, a nossa forma certa de falar, a forma certa de fazer as coisas? Através da Bíblia, através da palavra de Deus, né? Já foi falado isso, mas isso é muito forte, que a alma e o espírito são inseparáveis. Só uma coisa consegue separar a alma do espírito: a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, pois penetra a divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus é o que consegue mudar o homem, é o que consegue mudar a trajetória do homem. A palavra de Deus nos ensina o certo e o errado. E é a palavra de Deus que nos ensina a forma que devemos caminhar, se assim nós cremos nela, né? Vivemos uma nova vida em Cristo, por isso a nossa cultura agora se baseia na palavra de Deus. É ela que nos guia nesse momento. Vivemos uma nova criatura em Cristo. Lembre-se disso, irmão. Não praticamos boas obras para alcançar a salvação. Praticamos boas obras porque a salvação nos alcançou. Somos salvos. Como salvos, praticamos boas obras. Amém? Amém. Graças a Deus. Estamos chegando no final de mais uma aula, né? Este domingo. Agradecer aos irmãos mais uma vez pela presença. Vamos estar só lendo aqui então a conclusão. Antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna, por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Esta gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, o nosso Pai. Amém? Vamos então aqui para estarmos refletindo
em tudo que nós aprendemos nesta manhã. Amém? Vamos ler aqui então a primeira pergunta, que eu fiz uma pergunta aqui para os irmãos, né? Acho que foi só o pastor William que respondeu aqui sobre a imoralidade, né? As atitudes erradas que fazíamos antes, outrora. Vamos então, segundo a lição, qual o conceito de morto em Efésios? Você quer responder, cara? Aleluia. O conceito de morto em Efésios 2:1. Irmão, esse conceito é um conceito de morte moral e espiritual provocada pelo pecado. Quando nós pecamos, somos afastados de Deus. O pecado nos afasta do santo. Deus é santo. O pecado nos afasta de Deus. Se Deus é vida e vida com abundância, se Deus é vida eterna, afastar-se de Deus significa que estamos nos afastando da vida e nos aproximando da morte. Aleluia. E essa morte não é uma morte terrena, mas é uma morte eterna, uma morte para a vida eterna. Então o sentido que ele fala, o conceito de morto é um conceito de morte moral e espiritual provocada pelo pecado por conta de se afastar daquele que é dono de toda a vida. Cite as atitudes erradas adotadas na vida passada, antes da regeneração do salvo conforme a lição. Aleluia. Antes nós andávamos segundo o curso deste mundo, fazíamos as coisas, o nosso costume era o costume que nos era passado por este mundo, né? Importante ressaltar isso, que os costumes mundanos mudam com o tempo, como formas de se vestir, formas de agir, formas de falar, né? E nós não podemos nos adaptar às mudanças mundanas. Nós temos uma cultura própria que nos é passada pela palavra de Deus, que é a Bíblia, e nós assim devemos andar, segundo a doutrina bíblica. Glória a Deus. Andaste segundo o príncipe das potestades do ar, glória a Jesus, que significa que nós andávamos segundo as potestades quanto o príncipe das trevas. Porém agora não vivemos mais, não somos mais filhos da ira, como éramos tratados, mas somos filhos de adoção de Deus. Então não seguimos mais o inimigo e não somos mais aprisionados às correntes do inimigo que são geradas pelo pecado, mas agora somos livres em Cristo. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, o que Paulo passa a descrever? Aleluia. Como nós vimos também, a situação da humanidade era a morte. Estávamos predestinados a morrer por conta do pecado. Não que nós nascemos predestinados à morte. Só existe uma predestinação e é predestinado à salvação. Porém, como nós fizemos essa analogia já, quando pulamos do barco, estamos predestinados não mais a chegar no nosso destino, mas a morrer afogados no meio do caminho. E é isso que Paulo fala. Porém, fomos alcançados pela misericórdia e o amor de Deus. E é essa misericórdia que se renova a cada dia, se renova a cada manhã, junto com esse amor, junto com o poder de Deus, nos permite, aleluia, hoje uma nova trajetória para a raça humana. Não uma trajetória caótica de destruição, mas sim uma trajetória para a salvação e vida eterna. Segunda lição, o que significa a frase nos vivificou juntamente com Cristo? Como também falamos disso, é muito forte. Somos salvos em Cristo, vivemos uma nova vida em Cristo. O que nos dá, o que Deus, sendo adotados por Deus, nos concedeu os mesmos direitos de Cristo, como direito à ressurreição, vencemos a morte, direito à vida eterna, vamos viver eternamente ao lado do nosso Senhor, e também, aleluia, não estamos mais mortos, mas vivemos eternamente com o Senhor e reinaremos com Ele por toda a eternidade. Que transformação ocorreu nos salvos? Essa pergunta todos os irmãos devem saber. Em você, que transformação que ocorreu em você depois que Jesus, pela sua graça, entrou na sua vida, né? Aleluia. Somos nova criatura. Temos uma nova vida e uma nova caminhada em Jesus Cristo. Antes de devolver a palavra ao servo de Deus, que vai dar encerramento, gostaria aqui de fazer menção, externando um sentimento de eterna gratidão aos irmãos que estão nos dando total apoio
a esse trabalho, nos acompanhando aí toda manhã de domingo. Às vezes eu acredito que tem irmãos que assistem a gente por celular, telas pequenas, e às vezes pode ser que seja um pouco cansativo, estando em casa, acompanhando a gente, mas sempre fazem um esforço, porque não vivem mais para este mundo, mas vivem em Cristo, e vencem, aleluia, os desejos e concupiscências da carne. Por isso nos acompanham toda manhã, para juntamente conosco aprender mais a palavra de Deus, estendendo um sentimento de gratidão às nossas igrejas de São Pedro, que sempre nos acompanham, nossa igreja de Santa Terezinha, que sempre tem alguém que nos acompanha também representando a igreja, e os nossos irmãos da igreja de Ateme, que sempre tem alguém que nos acompanha representando cada uma de nossas congregações. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Agradecer também os irmãos que estão sempre nos acompanhando nesta aula bíblica, como nosso irmão Caio disse, né? Mas eu queria deixar um convite para os irmãos. Aquele que quiser, domingo que vem, estar aqui conosco, acompanhando a escola bíblica juntamente aqui conosco, né? Pode vir, irmãos. Aqui tem 2 lugares aqui para não dar aquela aglomeração, né? Mas pode vir, acompanha a escola bíblica aqui juntamente conosco, né? Os irmãos serão muito bem-vindos aqui conosco, amém? E lembrando os irmãos que domingo que vem, lição 6, a condição dos gentios sem Deus, amém? Não percam, vai ser mais uma lição fortíssima para a edificação da vida cristã dos irmãos. Deus abençoe todos os irmãos que estão aqui conosco todos os domingos, né? Nossa irmã Eliane, como eu já disse, nossa irmã Isabel, irmã Neuzita, pastor William, irmão Manuel, Jandira. Irmãos, um forte abraço para todos os irmãos. Deus abençoe pela presença e até domingo que vem, se Deus quiser. Lembrando os irmãos, hoje à noite, não perca, um culto de missão, amém? O mundo ainda precisa de nós, irmãos. O mundo ainda precisa ouvir a palavra de Deus, amém? E não pensem os irmãos não que a igreja fechou, né? Algumas empresas fechou, né? Mas a missão não parou, irmãos. A missão não parou. Os missionários estão aí afora, levando a palavra de Deus. E eles estão necessitados, irmãos, da ajuda nossa. Amém? Esteja conosco, então, hoje, às 19h30, juntamente com o nosso irmão Antônio, nosso irmão Caio, estaremos aqui, né, para fazer o culto de missão. Deus abençoe os irmãos. Vamos estar fazendo o encerramento desta escola bíblica com uma oração. Amém? Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento nós elevamos a nossa voz em oração, Senhor, agradecendo por este momento tão oportuno, um momento tão importante, ó Deus. Senhor, nós agradecemos, te louvamos, te agradecemos e bendizemos, cremos que foi uma manhã produtiva na tua presença, Senhor, ó Deus. Obrigado, Senhor, por essa graça, por esse favor, por nos conceder uma nova vida, por nos conceder a vida eterna e, acima de tudo, a oportunidade de reinar com o Senhor, ó Deus, pelos séculos dos séculos. Continua conosco, nos dando esse desejo, essa vontade, aleluia, Senhor, de aprender mais da tua palavra. E neste domingo tão especial, Senhor, um domingo de missões, que o Senhor possa nos fazer entender este conceito, nos fazer entender que cabe a nós libertar outras pessoas das correntes do maligno, levando, Senhor, a tua palavra, levando, Senhor, compartilhando deste mesmo amor e infinita misericórdia. Ó Deus, em o nome de Jesus, continua conosco neste domingo, nos despertando para essa obra tão importante, ó Deus. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém.